O objetivo da arte nem sempre é se aproximar da beleza. Porém, a beleza se aproxima da arte há muito tempo. Hoje os artistas contemporâneos às vezes rechaçam essa beleza ou deixam ela de lado para falar de outras formas de comunicação, outras formas visuais. Porém, o belo grego, a ideia que a gente tem de beleza hoje, está muito ligada a essa ideia do belo grego. Os gregos, século 6 antes de Cristo ou antes da Era Comum, eles pensavam que muitas vezes o belo estava ligado ao bem. É o chamado a teoria Kalokagatya. E Platão, por exemplo, foi um desses caras que pensou a beleza como algo ligado ao bem, que está ligado à verdade. E esses ideais vieram com a colonização, né? Quando os europeus espalharam a as suas ideias pelo mundo. Então a gente precisa ficar muito atento a essa ideia de beleza que a gente tem. Por exemplo, aqui eu vou dar alguns exemplos de esculturas. Essa é uma escultura grega, um autor desconhecido, né? Então os gregos tinham essa ideia de juventude como bela, de corpos atléticos, de proporções mais equilibradas que nem sempre tinham a ver com a realidade. Por exemplo, para você desenhar uma pessoa numa proporção ideal grega, seria 7 cabeças, ela teria que ter essa proporção, o que forma uma pessoa muito alta, né? E isso nem sempre é aplicado em outras culturas, né? Vem dessa ideia dos gregos. E o Platão, por exemplo, achava que o mundo das ideias, que é um mundo que onde a verdade é que onde a beleza se mostra, né? E aqui o nosso mundo é um mundo inferior, que a gente copia coisas desse mundo das ideias. E quem quiser tem outros vídeos sobre isso, tem um vídeo sobre o belo e a arte que fala muito melhor sobre esse assunto. E mas agora eu vou passar rapidamente para poder mostrar exemplos, né? E o platonismo, a ideia de Platão, foi justaposta pelos primeiros padres cristãos, né? Então, para as pessoas entenderem melhor a doutrina cristã, muito do que o Platão já havia falado foi apropriado por esses padres. Então, a ideia de mundo das ideias, então talvez o paraíso, ou então o céu, quando você morre, lá onde estão as verdades, e por isso lá onde está o bem, a gente aqui está se digladiando assim para ver se consegue tirar a natureza animalesca. Bom, tudo isso está ligado a essa ideia de beleza aliada ao corpo humano. Então, por isso que hoje em dia existem muitos estudos, né, para descolonizar o pensamento, descolonizar a nossa maneira de ver as coisas, né, tirar um pouco essa cultura que nos foi imposta. Então, o retrato e o autorretrato também são maneiras de você representar o corpo e que a fotografia inventada em 1850 mudou muito essa ideia que a gente tem de representação, né? Porque ela, a princípio, seria uma aproximação do real. Você fotografa e aquilo é a realidade, né? Mas nem sempre, né? E a gente foi percebendo que a fotografia foi ganhando aspectos artísticos cada vez maiores, o olhar do fotógrafo foi cada vez mais valorizado e a fotografia hoje vista como um grande trabalho de arte. E então o retrato, a fotografia e o autorretrato, né? O autorretrato hoje batizado como selfie, né? E muito alardeado nas redes sociais, mas é engraçado porque até o autorretrato
também é diferente, né? Você quando usa a câmera frontal do seu celular ou da sua rede social, ele espelha, né? Então também o espelho que a gente tem em casa, ele também reflete o real, a imagem está ao contrário, né? Então tudo isso para a gente pensar. E uma dessas pessoas que fez autorretratos e ficou muito conhecida é a mexicana Frida Kahlo. Frida Kahlo sofreu um acidente terrível que deixou ela na cama dela, e o pai da Frida comprou umas telas, e ela já pintava, né, e um espelho. E ela começou a fazer e botou na cama dela. Então ela começou a pintar a camada, sua própria imagem. E a imagem da Frida Kahlo ficou muito conhecida, né? Ela é uma mulher muito forte e que não tinha a ver muito com esse ideal grego, né? Uma mulher que deixava as sobrancelhas juntas, que tinha um buço, né? Que parecia que ela tinha um bigode, né? E tudo isso mostrando uma cara, né, séria, uma postura, né? E com os animais, lembrando a cultura mexicana, a nossa cultura latina, e ela virou símbolo, né? Hoje em dia, Frida Kahlo está nas bolsas das pessoas, Frida Kahlo está nas camisetas, nas cortinas, virou um produto também abocanhado pela sociedade de consumo, né? Lembrando que Frida Kahlo era comunista, né? Como é que as imagens vão se sendo comidas, né? Vão sendo torcidas também. Aqui tem um trabalho do Vic Muniz, o Vic Muniz, um artista brasileiro, que fez uma série onde a série chama-se Retratos de Lixo, onde ele representou pessoas que trabalhavam no aterro sanitário em Duque de Caxias. Tem um filme sobre isso, chama-se Lixo Extraordinário. E esse daqui é o resultado de um desses trabalhos do Vic Muniz, onde ele catava várias coisas e ele precisava de um galpão e fotografar de muito alto para poder fazer esses retratos. E como eu estava falando, a fotografia mudou muita coisa. E a fotografia das pessoas passou a ser valorizada. Você quer lembrar do seu ente querido, você quer ter uma imagem daquela pessoa, de repente, para você olhar sempre, né? E as fotopinturas ficaram muito populares num certo período. Aqui no Brasil, né? Eram pinturas dessa forma. É como se fossem duas fotos 3x4, né? Onde você olha para frente fixamente, e depois elas eram pintadas à mão. Então tinha uma certa estranheza, né? Você percebe que a pessoa não está exatamente do lado, né? Nem atrás, e que as cores são um pouco diferentes. Ficou uma espécie de estilo, né? Fotográfico. Lembrando que antigamente também, para se tirar uma foto, você precisava ficar muito tempo parado, né? A câmera parada, sem se movimentar. E isso também acontece quando os artistas vão pintar ou esculpir alguém, né? É preciso que a pessoa fique parada, se for um modelo, se houver um modelo, né? E aqui o Rodin está representado aqui por essa escultura Inverno. Essa escultura é uma mulher, né? Uma senhora, e mostra essa questão da velhice, né? Mas, ao mesmo tempo, como a velhice pode ser bela e delicada, né? A gente vê aqui que o Rodin teve um esmero aqui, né, no trabalho, e talvez, lembrando essa ideia que eu falei no começo, da ideia do ideal grego de juventude que está aliada à beleza, e a juventude bela para os ideais gregos era a juventude masculina, né? Então isso tudo vai mudando com o tempo. Rodin, esse trabalho do Rodin 1890, né? Muito tempo depois.
Aqui tem um trabalho do Rubens que mostra as graças. As graças na mitologia grega eram mulheres que representavam a festa, a alegria e o amor. O interessante do trabalho do Rubens é que ele bota aqui o ideal de beleza da época dele, né? Esse trabalho é de 1600 e deixa eu ver, 1635. Então as mulheres não eram exatamente ou magras como se hoje usam-se as modelos, né? Ou, ou muito altas, eram altas, isso com certeza, né? Parecem até irreais, né, de tão altas. Mas era um pouco diferente do que a gente hoje vê como uma beleza que serve para o modelo, que serve para colocar uma roupa, que serve melhor para você ver como esses acessórios ficam bem em uma pessoa. Então, esse ideal de beleza está muito ligado a essa ideia de moda, né? A moda como um modelo, exatamente, né, no estrito senso da palavra. Um modelo que às vezes a gente tem que seguir, mas nem sempre é possível. A maioria das vezes não é possível e isso causa muitos problemas, né? Problemas psicológicos, que a gente não consegue ser aquilo, né? E às vezes quer, mas o nosso querer é nosso mesmo? É uma coisa para a gente pensar. O exemplo próximo que eu vou mostrar é um exemplo do Matisse de 1944. Esse desenho do Matisse é interessante porque ele é muito simples, né? Perto de outros trabalhos de arte que a gente conhece. Ele tem linhas, poucas linhas e só um desenho de uma mulher olhando para o lado. E o Matisse foi um pintor muito reconhecido. Esse desenho é para a gente pensar também que existem outras formas de beleza que nem sempre, que às vezes são vistas como não beleza, mas que é até um jargão, né? A beleza está nos olhos de quem vê, né? Então é preciso aguçar o olhar. E o desenho é uma forma da gente também passar a enxergar um pouco melhor as coisas. No sentido de, por exemplo, um desenho de observação, quando você desenha, quando você olha para uma pessoa e a desenha, você começa a descobrir os detalhes que estão na feição dela. Às vezes a gente acha que conhece alguém, mas não sabe exatamente quais são os detalhes nos olhos, nas sobrancelhas. Isso também serve para paisagens, né? Quando a gente para um tempo para olhar as paisagens, que a gente percebe os detalhes que estão contidos nela. Mas, de uma outra maneira, existe uma técnica chamada desenho cego. O desenho cego é o seguinte: a gente olha para um objeto, uma pessoa, um modelo, o que quer que seja, e desenha no papel. Porém, a gente não olha para o papel quando está desenhando. E o impressionante, se algumas pessoas quiserem fazer esse teste, é que às vezes o desenho sai muito interessante. Você só olhar para aquilo e desenhar, às vezes o desenho fica até mais fiel do que se você tentasse fazer assim muito certinho. E isso é um exercício bem legal de fazer. É um exercício que solta a mão, né? Solta você um pouco dos preconceitos de quem acha que não sabe desenhar, né? Mas é preciso lembrar que muita gente escreve, né? Sabe escrever. E escrever é desenhar letras, né? Aprendeu-se a desenhar. O desenho é só mais um artifício para você poder se expressar. E então um desenho de modelo também é muito interessante, né? Quando você pode ter alguém parado na sua frente, é muito diferente do que desenhar uma fotografia, pegar alguma coisa da internet, ou uma revista. Então, esses são exemplos de representação do corpo através da arte.